sobre esse trabalho aqui que vocês me entregaram, tudo bem? Eu não sei se eu fiz certo na primeira se é que eu entendi direito, mas parece que diz que revoluções em subgrupos, em áreas específicas, isso mostra que os paradigmas são anteriores à prática científica. Eu não entendi como é que revoluções fazem, revoluções em subgrupos fazem isso. Micro-revoluções. Tu pode ter dentro da, por exemplo, dentro da física, dentro da biologia, dentro da química, tu tem especialidades, né? Sim. Então, no início, quando surge uma nova especialidade, isso é como o surgimento de uma nova subdisciplina. E aquela subdisciplina pode ter um paradigma próprio, um subparadigma, digamos assim. Então, daí aquilo aí passa a ter um desenvolvimento relativamente autônomo do desenvolvimento das outras subdisciplinas. Tá. Aí a partir dessa evolução vem um paradigma. Claro, tu pode Vai ter... vir antes da prática científica. Como é que é? Essa é a pergunta. Sobre... Vai vir antes da prática científica. Esse paradigma, em que sentido o paradigma tem prioridade? Não é isso? Essa era a pergunta? Então, a prioridade não é só no sentido temporal, assim, tem prioridade no sentido lógico também, né, o que é pressuposto, mas não necessariamente no sentido temporal. Tu usa o paradigma para... O paradigma é um modelo de resolução de quebra-cabeças. Então, nesse sentido, quando os cientistas fazem ciência normal, eles estão se inserindo, estão adotando aquele modelo. E esse modelo tem uma parte que é enunciada, né, que é um conjunto de leis fundamentais, ou um conjunto assim, de princípios básicos que orientam, que fundamentam aquele modelo. Por exemplo, a concepção de espaço e tempo newtoniana, a concepção de espaço-tempo de Einstein, e o conjunto de leis associadas a isso. Ou a tese einsteiniana de que nada viaja no espaço mais rápido que a velocidade da luz. Isso é muito, muito fundamental na teoria relativística, né? Então, isso faz parte do paradigma. Mas tem outras coisas que são mais básicas ainda que isso na concepção de Kuhn e que dizem respeito que não são propriamente formuladas. Não são propriamente formuladas como na forma de enunciados ou leis explícitas. E elas dizem respeito à maneira pela qual os cientistas percebem a natureza, interpretam os experimentos, associam as palavras que compõem esses enunciados à realidade. Isso tudo não é explicitado verbalmente. Então é anterior à própria compreensão, entende? A compreensão daquelas leis e a resolução daquelas só funciona se o cientista consegue aplicar as leis, as teorias, à natureza de uma certa maneira, se ele consegue interpretar os experimentos de uma certa maneira. Então, isso é a parte que diz respeito à percepção, e isso é ensinado na prática, não por meio de manuais. Então, essa é a função do ensino da ciência. Então, por exemplo, quando vocês vão aqui nos laboratórios aqui da universidade, vocês vão ver que eles reproduzem, né, nas aulas experimentos famosos. Qual é que é a função ali do professor reproduzir no laboratório? Ou às vezes reproduz, só escreve, né, não precisa refazer todo o experimento. Por que eles fazem isso? Porque o estudante, o novo cientista, ele tem que aprender a ver aquilo que está acontecendo ali, no tubo de ensaio, na máquina, enfim, nos céus, na natureza, de uma certa maneira. Então, o sujeito precisa apontar, precisa dizer... Tu não basta tu ler e compreender os enunciados formais, matemáticos, tu precisa associar aquilo lá com elementos da natureza. E essa associação é anterior, nesse sentido, à prática, entende? Tu precisa saber fazer isso para poder resolver aquelas quebra-cabeças naquele modelo. Então, tem vários aspectos nos quais o paradigma é anterior
Tá? Não é anterior no sentido que tem prioridade, mas não é necessariamente a prioridade temporal. Ok? Certo? Mais alguma questão sobre o trabalho? Sim. Não sei se essa foi a pergunta do início, mas a quarta razão. Quarta razão, não sei qual que é a quarta razão. Hã? Não revoluções, porque para que não seria prioritárias a regras. Vamos ver o que o Vinícius botou aqui. Revoluções ocorrem em subgrupos, por mais que um grande paradigma, a mudança dele não pode afetar todos os cientistas. Em casos óbvios, a mudança de paradigma da física newtoniana para a einsteiniana não afeta os desenvolvimentos em botânica. Em casos menos óbvios, a mudança de paradigma da física newtoniana para a einsteiniana deixa intacta a engenharia. Não entendi aqui, Vinícius. Vamos ver o que tu botaste, Guilherme. Possibilidade de revoluções de pequena escala que ocorrem apenas em alguns grupos. Isso ocorre, pois, ainda que todos os cientistas de um campo aprendam as mesmas matérias, cada grupo dentro daquele campo do conhecimento aprenderá suas próprias aplicações de cada matéria, não sendo afetados da mesma forma por todas as mudanças. Aqui também não tá claro. Vamos ver o que o Kuhn diz. Está no capítulo 4. O Kuhn diz assim, está na penúltima página, antepenúltima página do capítulo 4. Podemos concluir este capítulo apresentando a quarta razão que nos permite atribuir uma prioridade aos paradigmas, quando comparados com as regras e pressupostos partilhados por um grupo científico. Então, um paradigma tem prioridade sobre as regras e pressupostos, é isso que ele está dizendo. Tá? Então, as regras são aqueles enunciados que os cientistas conscientemente estão utilizando, por exemplo, as leis científicas, os resultados ali que foram obtidos, a descrição daqueles resultados. Então, vocês veem que o Kuhn está usando o paradigma aqui num sentido que não é aqui nesse uso aqui, não é equivalente à teoria, não é equivalente a leis básicas, é algo anterior a isso, que tem inclusive sobre isso. A introdução desse ensaio sugere, a existência de revoluções grandes e pequenas, algumas afetando apenas os estudiosos de uma subdivisão de um campo de estudos, tá? Que é o que o Vinícius falou, tem disciplinas e subdisciplinas. E, na verdade, o Kuhn diz também que, à medida que uma disciplina vai amadurecendo, novas subdisciplinas vão surgindo. Isso é o desenvolvimento natural de uma disciplina madura. Ela vai se ramificando. E aí essas ramificações implicam o surgimento elas são como o surgimento de subdisciplinas. Então tem subparadigmas ali no interior da física, tem vários subparadigmas. E esses aí também têm um desenvolvimento mais ou menos independente aos outros subparadigmas, né? E pode haver ali micro-revoluções, coisas assim. Até aqui nada demais. Para tais grupos, até mesmo a descoberta de um fenômeno novo e inesperado pode ser revolucionário. O próximo capítulo examinará alguns exemplos desse tipo de revolução, mas ainda não sabemos como se produz. Se a ciência normal é tão rígida e as comunidades científicas tão estreitamente entrelaçadas como a exposição precedente dá a entender, como pode uma mudança de paradigma afetar apenas um pequeno subgrupo? O que foi dito até aqui parece implicar que a ciência normal é um empreendimento único, monolítico e unificado, que deve persistir ou desaparecer, seja com alguns de seus paradigmas, seja com o conjunto deles. Mas é óbvio que a ciência raramente procede dessa maneira.
Frequentemente, se considerarmos todos os seus campos, assemelha-se a uma estrutura bastante instável, sem coerência entre as suas partes. Entretanto, nada do que foi afirmado até agora opõe-se necessariamente a essa observação tão familiar. É aqui o Kuhn refletindo, né? Esse aqui ele está dizendo, tem isso, tem aquilo. Ele está aqui refletindo. Ao contrário da substituição de paradigmas por ao contrário, a substituição de paradigmas por regras deveria facilitar a compreensão da diversidade de campos e especializações científicas. As regras explícitas, quando existem, em geral são comuns a um grupo científico bastante amplo, algo que não precisa ocorrer com paradigmas. Certo? Um paradigma pode ser... Tu pode ter... O que ele está dizendo aqui é o seguinte, tu pode ter um conjunto de regras que é comum a todos os físicos. Por exemplo, essa regra agora da nada viaja no espaço, nenhum objeto, partícula viaja no espaço mais rápido que a velocidade da luz. Esse é um princípio da física relativística que é compartilhado em geral na física. Então, mas tu pode ter... Então, embora tu tenha essa regra que é compartilhada por todos, tu pode ter subdisciplinas dentro da física relativa, da cosmologia, por exemplo, que têm desenvolvimentos mais ou menos autônomos. E então um grupo aqui, uma subdisciplina pode reconhecer certos fenômenos novos e ser revolucionário para eles adotarem um novo modelo de resolução de quebra-cabeças, enquanto um outro grupo aqui não reconhece isso. Quer ver um exemplo disso na biologia, por exemplo? Tem pessoa que estuda biologia molecular, tem gente que estuda genética, tem gente que estuda teoria da evolução. E essas subdisciplinas todas estão englobadas na biologia, mas elas têm tido nos últimos tempos desenvolvimentos bastante independentes uns dos outros, né? E isso não é porque um grupo está adotando regras que os outros não estão explicitamente adotando. É porque as práticas deles de resolução de quebra-cabeças estão se tornando diferentes. Então, a tecnologia que se usa em biologia molecular, por exemplo, não se usa em teoria da evolução, que é biologia molecular, se usa muito microscopia, exames químicos, coisas assim. E a teoria da evolução não usa isso, usa mais técnicas assim, observacionais, faz experimentos com reprodução, então é uma outra técnica. Mas assim, não é que o pessoal da biologia molecular não seja adepto da teoria darwinista, evolucionista, mas o tipo de problema que eles estão endereçando e a maneira que eles estão usando para resolver aqueles problemas são diferentes. Então, tu tem o desenvolvimento como que se fosse de culturas diferentes, entende? É isso que ele está dizendo. Então, essas culturas são anteriores, que determinam a prática mais até do que as regras, não são afetados pelas regras. Vamos ver aqui o que mais que ele diz. Aqueles que trabalham em campos de estudos muito afastados, como por exemplo a astronomia, a botânica taxonômica, recebem a sua educação no contato com realizações científicas bastante diversas, certo? Descritas em livros de natureza muito distinta. Mesmo os que, trabalhando no mesmo campo de estudos ou em campos estreitamente relacionados, começam seus estudos por livros e realizações científicas idênticos, podem adquirir paradigmas bastante diferentes no curso de sua especialização profissional. Então, o cara começa na biologia, começa na física e vai se especializando, e a maneira como ele vai depois desenvolver a pesquisa é diferente desse outro sujeito que seguiu outra disciplina. Ele vai usar instrumentos diferentes, ele vai usar os problemas que vão se apresentar para um e para outro são diferentes. Embora eles todos partilhem, digamos assim, do mesmo vocabulário, né, do vocabulário da física, da biologia, eles descrevem, têm uma visão de mundo muito semelhante, os elementos, a ontologia deles é a mesma, mas a prática de resolução de problemas, os quebra-cabeças efetivamente que eles montam e tentam resolver, podem ser bem diferentes. Essa é a ideia.
Então, aqui o Kuhn usa aqui, então, uma noção de paradigma que não, é meio ambígua, né? Ela não é algo, o paradigma não é algo que se deixa expressar completamente por meio de palavras. É algo que é pressuposto, é anterior àquilo que a gente diz. É como tipo, que nem os wittgensteinianos falam, uma forma de vida, né? Sabe essa história? Uma forma de vida, uma maneira de viver. Assim, tem o significado das palavras que a gente profere é, em parte, moldado pelo modo como a gente usa as palavras. Mas o modo que a gente usa as palavras é moldado pelo tipo de vida que a gente tem, pelo tipo de corpo que a gente tem, pelo ambiente em que a gente vive, certo? E então isso tudo é anterior à própria formulação das regras, das teorias. E o Kuhn está usando o paradigma nesse sentido, mas como ele usa paradigma em vários sentidos, né? Não é assim imediatamente evidente que ele quer dizer com paradigma. Nesse caso aqui ele tá tratando desse aspecto do fenômeno global do paradigma, que diz respeito à prática, né? A prática de resolução de quebra-cabeças, a maneira como os fenômenos são percebidos. Tá? Então, vocês entendem assim, ó, não basta tu escrever num manual de química ou de física, tipo assim, olha, tu faz um experimento assim, tu mistura, sei lá, tu pega um copo d'água e bota 2 fios elétricos, 2 eletrodos ali, aí as moléculas de água vão se dividir, tu vai ter gás hidrogênio, gás oxigênio. Tu precisa fazer o experimento para ensinar o sujeito a reconhecer o que é o que. Ele precisa associar as palavras com o que ele está vendo. E essa associação, ela tem que ser vivida na prática, ela não se deixa reduzir a palavra somente. Certo? Por exemplo, eu posso descrever perfeitamente, em termos físicos, em termos de comprimento de onda, as cores aqui dessa mochila. Posso descrever. Mas o cientista, quando faz o experimento, ele diz, esse comprimento de onda aqui, isso aqui é o azul. Mas agora, para saber que isso é o azul, eu tenho que ver isso. Certo? Então tem uma experiência envolvida ali. E é por meio dessas experiências, essa vivência, que os cientistas associam o que eles fazem, o que está escrito nos livros, com a natureza. Então isso aí, essa maneira de perceber, isso tudo é anterior à própria teoria científica, ao aspecto verbalizado do paradigma. Então, no pós-fácil de 1970, o Kuhn ele para de usar em paradigma, porque uma das críticas que foi feita a ele foi que a noção de paradigma era muito ampla, né? Muito difícil tem isso, tem aquilo outro, e não tem nenhuma definição, tem vários aspectos. Então ele fala aqui em resolução de quebra-cabeças, ele fala conjuntos de compromissos compartilhados por uma comunidade, que esses compromissos podem ser teóricos, podem ser práticos, podem ser pessoais. Por exemplo, o professor com o orientador, o sujeito às vezes se sente comprometido com uma determinada teoria porque o orientador dele tá, né, uma certa autoridade científica tem, o sujeito tem uma certa relação, ele pode ser até pessoal. Então isso pode criar, tem compromissos também institucionais, né, de indivíduos com determinadas instituições. Então isso aí faz parte do paradigma também. Só que isso aí não está aí nos livros, vocês entendem? E também a gente pode ter uma visão de mundo. Uma visão de mundo, quais são os componentes básicos deles? São as partículas
física, partículas subatômicas, são os organismos. O que é aquilo ali? Fundamentalmente natureza. Bom, então tem muitos aspectos disso, né? Então, no pós-fácil, ele separa dois, ele fala em isso aqui, então, estruturas e evoluções científicas de 1962, ele fala em paradigma. Aí, em 1970, ele começa a falar em matriz disciplinar e exemplares. E depois, mais adiante, eu não sei exatamente quando é que ele mudou, mas os textos que estão, por exemplo, no livro O Caminho desde a Estrutura, que é um livro póstumo, foi uma coletânea de artigos, alguns deles eram inéditos, enfim, tem um período ali, não sei se é na década de 80, não sei bem quando foi, que ele começa a falar em léxico, ou léxico estruturado. Uma coisa assim, léxico estruturado. Tem uma evolução desse pensamento dele a respeito desse assunto. Então, isso aqui, eu acredito que é a partir da década de 80, mas não sei exatamente precisar qual é. Então, aqui, essa matriz disciplinar que ele fala em 1970, essa é a parte verbalizada do paradigma. É aquilo que se deixa expressar em enunciados. Tá? Por exemplo, a velocidade da luz é 299.000 km por segundo, e nada viaja mais que a velocidade da luz, coisas assim. Ou na física newtoniana, as leis básicas da mecânica newtoniana, por exemplo. E aí tem, mas isso aqui não é o aspecto mais importante do paradigma. O aspecto mais importante do paradigma é esse outro aqui, são os exemplares. E os exemplares são coisas que são apresentadas para o estudante e que são reconhecidas pela comunidade como representativos de um certo fenômeno. Por exemplo, pode ser um experimento, um certo tipo de experimento pode ser exemplar. Então, as pessoas daquele grupo veem aquele fenômeno de uma certa maneira. Tá? Então, por exemplo, olha no telescópio, essas imagens tem no telescópio Hubble, e a gente vê aquelas linhas gravitacionais. Então, os cientistas hoje veem aquelas linhas gravitacionais como distorções do espaço-tempo. Né? A luz viajando no espaço-tempo, bastante distorcida, que é percebida dessa maneira. Então, essa maneira de perceber, aquilo é um exemplar, aquilo é um fenômeno típico, é um modelo, é apresentado como um modelo. Tá? Ou pode ser também um exemplar, que também pode ser um tipo de experimento, uma maneira de resolver um problema. Tá? Então, o exemplar envolve uma multiplicidade agora de habilidades. Não é só algo que é dito, tem também um envolvimento do cientista com um modo de resolver problemas, uma maneira de perceber os fenômenos da natureza. Então, esse aspecto aqui é disso que ele está falando aí nessa passagem que a gente leu agora, tá? Então, dessas coisas que são anteriores àquilo que é propriamente dito, que se vê aqui, que ele fala aqui com regras e pressupostos, é anterior a isso. Certo? E que molda, então, a partir disso, cria um modelo, um modelo de resolução de quebra-cabeça, uma maneira de perceber a natureza. Mas isso é apresentado para o estudante em casos concretos. Certo? Ele diz, olha, isso aqui é um experimento, assim, isso que mostra tal e tal coisa. Aí o professor vai lá, vai ali no laboratório e refaz o experimento, não porque ele quer mostrar alguma coisa nova, ele não está testando a teoria que ele vai fazer aquele experimento não. Ele está apresentando, você entende? Uma coisa é o sujeito está investigando, faz um teste para ver se aquilo é verdadeiro, reproduz. Porque na ciência é comum, né? Na ciência, às vezes, um sujeito faz um experimento, sei lá, no Japão, em algum lugar aí na Alemanha, e
Aí o outro sujeito em outro lugar faz o mesmo experimento para ver se aquilo lá se confirma. Então isso aí ele está de fato testando uma hipótese. Mas quando se faz um experimento assim em sala de aula, não é esse o objetivo. O objetivo, quando se faz um experimento aqui na universidade, no laboratório ali, para os estudantes, numa aula, o objetivo não é testar a teoria ou aprender alguma coisa nova. O objetivo ali é apresentar um exemplar. Algo que é exemplar, que vai servir como modelo para o estudante para a pesquisa futura. Compreendem isso? Que nem quando a gente está... Bom, é isso. Tá? Bom, quer mais? Alguém tem mais alguma... Sim? Mais alguma questão, comentário? Sim? Não? E as outras questões, tudo bem? Explique anomalias e características da crise. Professor, Lacato era um crítico de Kuhn. Sim. Em que consistiam essas críticas? Nós vamos ver na semana que vem, tá? Eu vou mencionar hoje de passagem, mas vamos deixar para semana que vem isso aí. O Lakatos. Vamos ver. Bom, deixa eu só tentar resumir algumas coisas aqui, que isso que eu vou falar agora está na página da disciplina já, tá? Quais são algumas consequências importantes dessa concepção kuhniana da ciência? Essa concepção historicista. Que tem implicado com o computação. Primeiro, isso o próprio Kuhn diz num artigo chamado O Problema com a Filosofia Historicista da Ciência, que está na coletânea Caminho das Estruturas. Tá? Então ele faz um balanço ali da sua obra e ele comenta que tem essas 4 consequências. Primeira, não são hipóteses ou teorias que são avaliadas. Em geral, não são hipóteses ou teorias... Em geral, hipóteses e teorias não são avaliadas ou justificadas, não são testadas. O que é avaliado na prática científica é a mudança de hipóteses ou teorias. Em geral, o cientista não se preocupa em confirmar, refutar, avaliar hipóteses ou teorias, ou crenças em geral. Mas o que está em questão para o cientista é se uma mudança é boa ou não. Tá? Então, isso é uma característica importante. Não são... hipóteses ou teorias não são, em geral, avaliadas. Apenas mudanças ou revisões de hipóteses ou teorias. Todo o foco da pesquisa científica, como diz, está nisso. Está na avaliação de mudanças de hipóteses e teorias. E isso tem um filósofo, epistemólogo, filósofo do conhecimento, que se chama Gilbert Harvey, que diz
Então, vou botar aqui para vocês conferirem. Gilbert Harman tem um livro chamado Change in View. Change in View. E ele defende essa concepção também do conhecimento mais generalizado, que o Kuhn está dizendo para a filosofia da ciência, que é assim na ciência, o Gilbert Harman diz que é assim no conhecimento em geral. A gente não avalia em geral, a gente não justifica as nossas crenças, o Harman diz. Em geral, a gente só justifica revisões de crenças. Tá? Então, quando a gente tem uma crença, no caso da ciência, uma hipótese ou teoria, e essa hipótese ou teoria, a gente já tem ela, o que o Kuhn está dizendo é que, em geral, os cientistas não se preocupam de continuar testando ou justificando. Se tu tem ela, tu não precisa fazer nada. E se não acontecer nada, continua com ela. Então tem uma espécie de conservadorismo inerente à prática da ciência, e segundo Harman, esse conservadorismo é o conservadorismo epistemológico geral nosso. A gente só é chamado a justificar uma crença quando alguém desafia aquela crença, ou quando surge algum indício que contradiga ela. Então, eu digo que vocês tenham, por exemplo, assim, eu não estou me ocupando agora, eu acredito que tem uma mochila aqui, vocês estão vendo que tem uma mochila aqui sobre a mesa, mas ninguém vai ficar aqui justificando isso. Por que eu estou justificado a acreditar que tem uma mochila aqui? Ninguém aqui vai ficar justificando isso para si mesmo. E a gente adota essa crença e continua com ela, a gente pode continuar com ela, vai continuar com ela, até alguém dizer que não tem uma mochila aqui, ou até surgir algum indício, né, de que isso aqui seja falso, que seja alguma coisa assim, que a gente está enganado. Então, vocês vejam que tanto na epistemologia quanto na filosofia da ciência, o foco da maioria dos epistemólogos, o foco dos filósofos da ciência anteriores a Kuhn estava sempre na justificação de hipóteses e teorias. E aqui o Kuhn está dizendo não. Se tem uma hipótese e teoria e ela está funcionando bem para resolver problemas, então não precisa justificar ela, e os cientistas estão se ocupando disso. Agora, se ela falha, né, daí tu precisa fazer algum ajuste, tu precisa encontrar uma boa razão para mudar a peça para uma outra. Aí tu pode dizer não, aí tu pode ter argumentos favoráveis e contrários, vamos ficar com a anterior, que é melhor, ou vamos alterar. É só a revisão que é objeto da avaliação científica, não a hipótese ou teoria ela própria. Professor, Parecer. Eu não entendi como é que tu avalia uma mudança sem avaliar a hipótese ou teoria. Será que é isso que você quer dizer? O foco está sempre na mudança, né? O foco está sempre na mudança, na revisão. Se isso não está em questão, se tu não tem nenhuma razão para querer uma mudança, e tu só tem razão para querer uma mudança quando alguma coisa está funcionando que deu errado. Quer dizer assim, que se alguém contestou aquela tua... Na ciência tem que ser alguém importante, basta ser. Tem que ser alguém fez um experimento lá e o resultado é contraditório com a tua hipótese. Aí agora tu tem que justificar a tua hipótese ou alterar ela. Então agora está em questão a seguinte, alteramos ou não alteramos? Aí tu tem a discussão sobre a justificação das hipóteses. Tem um momento que se põe em questão as hipóteses, mas essa questão no momento de mudança. Claro. O que o Kuhn está dizendo tem a ver também com a segunda característica que ele diz, que é a seguinte, deixa eu só colocar, talvez fique quando a gente faz essa avaliação de mudança e revisão, a avaliação, claro, a gente tem que avaliar aí a hipótese, a gente tem várias alternativas, mantém a hipótese anterior, modifica ela, joga tudo por lixo, cria uma nova, enfim, pode ter várias alternativas. Aí é que entra o trabalho de justificação de avaliação, certo? E aí de fato tem que considerar essas hipóteses. Mas isso só entra quando isso só é colocado em questão, se torna relevante na prática científica, quando algo
na prática de resolução de problemas deu errado. E, em geral, então, se nada deu errado, então tu não precisa se justificar, continua trabalhando. Isso é que ele está dizendo. Isso é que o Harman chama isso aqui de conservadorismo generalizado. Certo? Ele diz assim, nós somos em geral conservadores no que diz respeito às crenças que a gente tem. A gente não precisa justificar o que a gente acredita, a gente precisa justificar a mudança. É só a mudança que precisa ser justificada. Se tu tem uma crença, enfim, e não tem nenhuma justificação para ela, não tem nenhuma. A maior parte das crenças que nós temos, o Harman diz, para a maior parte das crenças que nós temos, nós não temos justificação. A gente adota elas, sabe-se lá como, até a gente pode adotar, no início tu adotou, tu tinha uma justificação, mas depois tu esquece aquilo. Então a manutenção de crenças não exige justificação. É isso que ele diz. Mas não sei se estou indo longe dessa concepção do Harman de justificação é internalista do que. Se a justificação é internalista, não, Isso é outra questão, né? Aí essa é outra questão. Se é internalista ou externalista, quer dizer que sim, se eu preciso ter acesso a ela, não preciso ter acesso, essa é outra questão. Para ele, bom, eu não sei o que ele diria aí sobre internalismo e externalismo. Tá? Porque se é externa, tu está toda hora meio que justificando as tuas crenças. Minha percepção é um modo confiável de gerar crença, então você está justificando ela no modo que eu percebo. O Harman acha que não. O Harman acha que eu olho aqui, eu formo essa crença, mas eu não tenho uma justificação para isso. É simplesmente isso que a gente forma a crença de maneira espontânea e a gente mantém ela sem justificação. E que é assim que a nossa mente funciona. E é assim que a nossa mente funciona no conhecimento e na moral também, ele diz. Tá? A gente forma crenças espontaneamente e mantém elas enquanto elas não forem desafiadas ou contestadas. A gente só faz a reflexão, esse movimento reflexivo de justificar e avaliar, quando a gente vai alterar de um para o outro. Porque a gente tem uma razão, precisa alterar, porque enfim, tem algo mal, ela não condiz com o que a gente está vendo, ou outra pessoa está contestando. Tá? É a mesma coisa que o Kuhn diz. E aqui, o que o Kuhn diz que é ligado a isso? A avaliação de mudanças, não, de hipóteses ou teorias, tá? Não se faz pela comparação de hipóteses ou teorias com a realidade. Sim, eu tenho aqui de um lado a hipótese e de outro lado lá a realidade, o mundo lá fora, e eu comparo uma coisa com a outra. Mas pela comparação de hipóteses ou teorias alternativas. Certo? Tem uma espécie de coerentismo. Eu não tenho comparação de uma hipótese com o mundo, eu tenho apenas comparação de diversas alternativas entre si, diversas hipóteses alternativas entre si. Porque eu não tenho nunca um acesso direto ao mundo. O acesso ao mundo para o cientista é sempre mediado por uma teoria. Como o mundo é, isso depende do que a minha teoria me diz sobre como o mundo é. Eu não tenho como dizer aqui da minha teoria, sair fora da minha teoria, né? Sair fora de mim mesmo, da minha mente, e ver o mundo, as coisas como elas são. E eu vou comparar aqui tal maneira como o Rogério pensa, ele pensa que o mundo é, e lá aqui está o mundo. Eu vou comparar, não tenho que fazer isso, porque qualquer percepção que eu tenha do mundo é sempre uma percepção mediada ou interna a uma certa teoria do mundo. Então, o máximo que eu posso fazer é comparar várias hipóteses alternativas sobre o mundo. Certo? Professor, é como se tu tivesse, por exemplo, tem uma teoria geral, tá? E isso não pode ser
comprovado, testado, tem que ser dessa teoria geral. Se faz uma teoria específica, um modelo teórico, para constatar com um experimento, não? Com fatos assim experimentais. Então, mas não se faz a constatação com a teoria geral, simplesmente com o modelo. Assim. Não entendi. Ou seja, o contraste que se faz, ou seja, se quer, por exemplo, avaliar, não se avalia, não se comprova, não se prova um modelo, uma teoria. Simplesmente um modelo, e esse modelo estuda uma situação de um fato real, uma coisa real, usa a teoria, só que simplifica a situação real para conseguir um modelo, e esse modelo tem assim, explica esse objeto real. Não explica não totalmente, porque foi simplificado esse modelo, mas usou usou a teoria geral. Aqui nesse livro aqui do Kuhn, ele não usa modelo nesse sentido aí que você está usando agora, né? Porque como eu já mencionei isso na outra aula, essa discussão sobre modelos começa mais tarde, na década de 80. Aqui ele está falando inglês, ou princípios gerais da natureza, e aí ele está discutindo essa concepção que havia antes, de que leis ou hipóteses são testadas, né? E tu monta um teste de tal maneira que a natureza responda o teu teste, por meio da confirmação de predições ou não. E o que ele está dizendo aqui é que não é muito... as coisas são bem mais complicadas e bem mais... o raciocínio científico é muito mais fechado em si, ele não está tão aberto a essa exposição, contato direto com a natureza, quanto essas concepções anteriores sugeriam, pelo menos, né? Então, a gente tem uma espécie de conservadorismo, semi-dogmatismo na ciência, e esse que faz com que os cientistas adotem o modelo no sentido de paradigma, não o modelo esse no sentido que tu está usando aí. A gente tem um modelo de resolução de quebra-cabeças, um paradigma no sentido de compromissos compartilhados, de visão de mundo. Isso aí nunca é testado pela extensão normal. E também não é testado no período de revoluções. Porque ele é anterior aos testes. É ele que fornece, digamos assim, os fundamentos, os pressupostos, a maneira de perceber a natureza que vai permitir que o teste se realize. Então é anterior a qualquer teste, o paradigma. É anterior a qualquer prática, é anterior a qualquer teoria, é anterior a qualquer enunciado científico. E é dentro daquela moldura, framework, que o cientista compreende os enunciados, interpreta as observações, tá? Então não tem como fugir disso, como está dizendo. Então, essas são consequências. São consequências que se seguem empiricalizar. A gente tem uma prática de resolução de quebra-cabeças baseada num modelo. Então, tu continua aplicando aquele modelo, e tu só muda as tuas hipóteses e teorias particulares dentro daquele modelo quando alguma coisa é errada na resolução de quebra-cabeça. Então, o foco da justificação, o cientista só precisa se justificar quando ele tem que mudar alguma coisa. Quando uma outra pessoa diz que ele precisa mudar. Então, o cientista, o Henrique disse que eu estou errado, e agora ele tem que justificar o que eu estou fazendo. Mas o Henrique fez um experimento cujos resultados foram incompatíveis com o experimento que eu estava fazendo. Agora nós dois, tem uma discussão entre nós agora.
sobre se tem que ter mudança, para que direção, se não tem que ter mudança, aí sim. Então, o foco da avaliação está nas mudanças, nas revisões, e não nas hipóteses individualmente, que era o que os positivistas estavam sugerindo antes. Né? Então, seria aí, por exemplo, porque, por exemplo, dois cientistas estão estudando um fenômeno, mas um tem umas hipóteses e outro hipóteses diferentes. Mas essas hipóteses, eles estão dentro de uma teoria mais completa. Certo. Um deles pode explicar melhor que o outro. O depender. Claro, nesse caso aí, tu tem duas hipóteses, aí sim, aí tu pode ter, aí tu tem uma discussão sobre a conveniência, a necessidade de se fazer mudanças. Né? Mas muitas vezes não há isso. Muitas vezes tu tem convergência. E aí, nesses casos, tu não precisa justificar. Tá? E quando a gente tem a justificação, a avaliação dessas mudanças, essa avaliação é sempre comparativa. Aqui tem uma hipótese, aqui tem outra hipótese, mas, né, que melhor condiz com aquilo que a gente sabe, a revolução que é problema, das fenômenos observados e tal. É sempre uma avaliação comparativa, nunca tem um acesso direto à natureza. Tá? Então existe uma certa circularidade aqui no pensamento científico. Ok? Então, essa é a segunda consequência. A terceira consequência, para a qual como chama essa distinção, é que o progresso científico não é guiado por metas. Não existe uma meta. A meta da ciência é descrever precisamente como o mundo é. É se aproximar da realidade. Às vezes as pessoas falam que a ciência está cada vez se aproximando. As teorias científicas estão cada vez mais próximas da realidade. Estão se aproximando, ficando cada vez mais precisas. E o Kuhn diz, não é assim que funciona o progresso da ciência. O progresso da ciência, ele não é orientado por metas previamente dadas. O progresso da ciência funciona, como diz, como a evolução das espécies. Então, as espécies, não existe assim um ideal de... Aqui tem isso aqui, que é esse aqui no IP? Não sei o que é esse aqui. Digamos que seja um IP. Não existe um modelo ideal de IP em direção ao qual os IPs, ou as árvores em geral, estão convergindo, estão evoluindo. Não existe um modelo ideal de homem para o qual nós estamos evoluindo. O que aconteceu foi assim, a gente tem um ponto de partida inicial da evolução, digamos, você pode pegar um ponto qualquer na história da evolução, ponto atual, por exemplo, e a cada nova geração das populações, a gente tem uma infinidade aqui, mas uma grande quantidade de populações, de organismos na Terra, e as circunstâncias ambientais estão constantemente mudando. E as novas gerações enfrentam, cada nova geração enfrenta um conjunto de condições ambientais um pouquinho diferentes das gerações anteriores. E dessa nova geração, aqueles indivíduos que estão mais adaptados a essas novas condições ambientais tendem a deixar mais descendentes que os que estão menos adaptados. Tá? Certo? Então, por exemplo, as condições ambientais aqui no campus do Vale estão sempre se alterando. A comida do rio, por exemplo, vai sendo alterada, né, de um ano para o outro. Existem corte de verbas, falta luz, né, novas bactérias no rio. E aí o que acontece? Uma porcentagem dos estudantes não consegue se adaptar a essa comida nova do rio e sai fora. Ou morre. Os que conseguem sobreviver deixam mais descendentes. Vocês entendem? Estou brincando. Tá? Então, cada nova então isso vai levando a uma mudança no perfil biológico, das características, né, predominantes na população de uma geração para outra. Então, ao longo de dezenas, centenas, milhares de gerações, isso pode produzir organismos completamente diferentes do que tu tinha no ponto inicial. E assim também na ciência. Tu tem resolução, tu tem um ponto de partida inicial, tem determinados problemas que são relevantes para aquela comunidade, e
E aí tem uma evolução do processo de resolução de problemas, enfrentando novos problemas, nós sendo descobertas novas coisas. Às vezes tem coisas aleatórias que acontecem no meio do caminho. Tá? Tu pode ter interferência de fora, né? Tu pode ter, sei lá, tu pode ter interferência de uma disciplina para outra, uma nova tecnologia surgiu vindo de fora, foi introduzida. Então, por exemplo, né, tu tem, por exemplo, a tecnologia do raio-x, por exemplo, foi fundamental para o desenvolvimento da genética moderna. A descoberta do DNA, por exemplo. Né? Então, tu precisa... Só que isso aí não foi desenvolvido dentro da biologia, isso veio de fora, veio da física. Então, tu tem novas condições agora que permitem novos desenvolvimentos. Então, tu tem assim, o progresso da ciência é empurrado de trás para frente, tá? E não puxado, ele não converge para um ideal, para um modelo lá pronto. Mas ele é empurrado, que nem a evolução das espécies. A evolução das espécies, ela depende de condições mais ou menos aleatórias, então a gente não tem um modelo ideal. É esse que eu estou dizendo. É assim que acontece o progresso da ciência. Tá? Ele compara explicitamente o progresso da ciência com o desenvolvimento das espécies nas páginas finais do livro. Vocês talvez algum dia tenham lido, nas páginas finais, quando vocês chegarem, vocês vão ver. As últimas páginas ele compara explicitamente com a teoria da evolução. Penúltima página, penúltima página, ele faz essa comparação. E ele diz, deixa eu ver se eu acho aqui. Todo esse processo pode ter ocorrido. O resultado final de uma sequência de tais seleções revolucionárias, separados por períodos de pesquisa normal, é o conjunto dos instrumentos notadamente ajustados ao que chamamos de conhecimento científico moderno. Então, tem uma sucessão de revoluções, tem período de revolução, ciência normal, revolução, ciência normal, revolução. Estágios sucessivos desse processo de desenvolvimento são marcados por um aumento de articulação e especialização do saber científico. Todo esse processo pode ter ocorrido, como no caso da evolução biológica, sem... compara explicitamente. Como no caso da evolução biológica, sem o benefício de um objetivo pré-estabelecido. Sem uma verdade científica permanentemente fixada, da qual cada estágio de desenvolvimento científico seria um exemplar mais aprimorado. Então não é assim, lá no fim dos tempos está a verdade científica e as teorias científicas estão indo para lá. Isso não é assim. E também não é assim, da mesma maneira que não é assim com a teoria da evolução. Tem que o ser humano perfeito aqui e a gente está evoluindo para lá. Não é assim que funciona a evolução. Não é assim. Não. Então, também é uma consequência. E a quarta consequência que a Cláudia chama atenção é que não existe que a ciência não é um empreendimento monolítico, a ciência é um empreendimento plural. É uma espécie de pluralismo. Não há uma única coisa que se chama de ciência, não há o método científico, não há a ontologia da ciência, não há a linguagem da ciência, não há uma visão de um mundo científico. Existem muitas visões possíveis, muitos métodos. Aí está se opondo aos objetivos teológicos. Sabe que essa é uma discussão interessante. Por acaso eu vi aqui que um de vocês entregou o trabalho e quando eu estava entregando eu estava olhando, né? Porque aí isso aí tem uma discussão. Deixa eu ver aqui, peguei aqui. Felipe escreveu assim: a questão sobre a prioridade do paradigma sobre as regras que regem a pesquisa científica parece ser um ponto central para o desenvolvimento da concepção de cunho da ciência. Tá? A sua posição se contrapõe à concepção do positivismo lógico, foi o que o Felipe escreveu. Certo? E tá certo, muita gente interpreta assim, tá? E foi assim que
Na década de 60 e 70 esse livro foi lido, e ele é lido assim até hoje. Mas existe uma discussão sobre isso, porque não é claro que os positivistas sejam o alvo das críticas de Kuhn. Então, eu mencionei para vocês já um trabalho orientando meu mestrado, Gilson Olegário, tá? Link para o artigo dele na página da disciplina, que discute esse assunto, porque tem muita... Primeiro, o livro do Kuhn, esse aqui, foi publicado, um dos editores foi publicado numa coletânea, uma série de monografias editada pelos positivistas lógicos. Isso aqui é uma crítica, por que eles iam publicar o livro? Entende? Então, assim, o livro que é para ser assim, uma crítica foi publicado pelos positivistas. Tá, tudo bem. Então, a gente pode citar desprendimento, né? São pessoas desprendidas que aceitam Cristo, tudo bem. Mas tem outras coisas também. Primeiro, isso que tu fala, se isso aqui é antipositivista, não é evidente que seja. Não é evidente que seja porque uma das coisas que os positivistas que caracterizavam os positivistas lógicos era a distinção entre questões que dizem respeito à linguagem científica, à ontologia, questões filosóficas, né? E questões que dizem respeito à teoria científica. E aí eles usavam o Carnap em particular. Eles disseram, a gente pode ter diversos frameworks, estruturas. Não é structure, framework é moldura. Ou armação do prédio, ou a moldura. A gente pode ter diversas molduras linguísticas. Então, a gente pode ter diversas linguagens, assim. E eles interpretavam a revolução científica como uma mudança de molduras de linguagens. E eles diziam que essa passagem de uma linguagem da física newtoniana para a física einsteiniana, essa revolução científica, é uma mudança de linguagem. E essa mudança não tem como ser justificada em termos assim, estritamente empíricos e teóricos, que ela é principalmente uma mudança movida por considerações práticas. Então tudo isso é muito parecido com o que o Kuhn está dizendo, entende? Porque o Kuhn diz, olha, no período da Revolução Científica, o processo de avaliação de novos modelos é diferente do processo de avaliação de mudanças no período de ciência normal. Eles estão dizendo isso aqui também. Em parte, o que muda, o Kuhn diz, é a linguagem. Parte da linguagem muda. E as linguagens, o Kuhn diz, podem ser mensuradas. Então, tudo isso aí já está... Tem muita semelhança. Então, não é assim estritamente evidente que o Kuhn esteja se contrapondo diretamente aos positivistas. Claro que ele tem coisas ali que são mais difíceis de conciliar com algumas teses tradicionais de positivismo, mas não é assim completamente incompatível, tá? Por exemplo, no que diz respeito à ideia de separação entre contexto da descoberta e contexto da justificação, que é uma tese que foi defendida pelos positivistas lógicos. Aqui o Kuhn parece estar contestando essa separabilidade entre contexto da descoberta e contexto da justificação, ou pelo menos está limitando ela, restringindo ela bastante, tá? Esse é um único método científico, né? Os positivistas lógicos devem se opiniões, não é evidente que eles tenham dito isso, né? O que a gente tem nos positivistas? A gente tem um critério de verificabilidade, que é um critério, ou de confirmabilidade, que é um critério para eles linguístico, de significação linguística. Eles dizem assim, um enunciado é significativo se ele pode ser verificado, confirmado empiricamente.
E aí tu tem um estudo sobre tipos de confirmação indutiva, né? Sobre a viabilidade disso. Mas, se tu for falar assim, de metodologias de disciplinas particulares, eles não estão... Tu entende? Tem muito espaço aí para tu argumentar assim, que pode ir mais no sentido mais no outro. Pode ser mais estrito em relação a isso ou não tão estrito. Então, não se segue diretamente daquilo que é assim, que tipicamente caracteriza o positivismo lógico. Tá? Então, a diferença que tem é que o empreendimento geral de ciência está sendo caracterizado em termos abstratos e em termos assim, metodológicos gerais. Tá? E aqui o Kuhn não, aqui o ponto de partida do Kuhn é a história da ciência. Então ele não começa uma reflexão abstrata sobre linguagem, sobre filosofia, o que faz sentido e o que não faz sentido, e depois aplica. Aqui não, aqui tem um conjunto de práticas. O que a gente chama, nesse conjunto de práticas que é plural, né, a gente chama de científico isso aqui também, aquilo lá não. Então vamos agora tentar extrair daqui um conceito de ciência. Essa é uma diferença de abordagem filosófica. Né? Mas, se tu vai ver nas teses particulares, nenhuma delas é estritamente concordante. Tu pode ajustar um pouco, interpretar de tal maneira a conciliar elas. Tá? Tem também, enfim, tem uma discussão grande sobre isso. Tem um artigo importante também de um sujeito chamado Alan Richardson, que é especificamente sobre esse assunto. Depois eu coloco o link para esse artigo na página da disciplina. Tá? Uma coisa que para a qual o Alan Richardson chama atenção é que em nenhum lugar desse livro, da estrutura, o Kuhn menciona os positivistas dizendo que estão errados. Eu estou me contrapondo. Ele não diz em nenhum lugar. Isso é curioso, né? O Popper fala diretamente, né? Claro, o Popper sim. Exatamente. Então, o que o Richardson diz é que boa parte do que o Kuhn está dizendo aqui já era meio que senso comum nessa época. Inclusive já tinha sido adotado pelos positivistas lógicos. E o que ele fez aqui foi uma espécie de sistematização. Mas é claro que uma maneira da gente retoricamente enfatizar, né, o que a gente quer dizer, é tu inventar um inimigo, um espantalho. Então, em parte, o que o Kuhn fez, segundo o Richardson, foi criar uma espécie de espantalho aqui. O Kuhn diz assim, a gente tem uma imagem muito difundida da ciência como sendo assim assado. Mas ele nunca diz, fulano diz isso. Ele nunca critica ninguém específico como sustentando essa questão. Eles quiseram uma concepção geral que, enfim, está difundido aí. Tá, mas quem é que sustenta isso? E o que o Richardson diz, naquela época já ninguém vai sustentar mais, entendeu? E, no entanto, é como se o Kuhn tivesse criado os seus próprios adversários, entendeu? Para poder enfatizar ou sublinhar as suas próprias concepções. Tá. Então isso no que diz... Você não fez inimizades, então não criticou diretamente a um filósofo da ciência. Aqui não. Mas ele fez? Pois talvez seja uma coisa da personalidade dele, né? Não sei. Teria que pesquisar isso, eu não sei. Vamos ver agora algumas das críticas que o Kuhn recebeu. Professor, uma pergunta. O conhecimento, a produção de conhecimento, segundo Kuhn, não é linear. Para ser linear somente em uma paradigma, não? Dentro de ciência normal, sim. Mas conforme passa o tempo, desde o início da ciência, você começou como ciência, não é linear. Não é linear e não é cumulativo, isso que ele diz. Cumulativo. Não é cumulativo, quer dizer assim, depois de uma revolução científica, algumas coisas são deixadas de lado, se perdem, outras se ganham. Então,
outras são inventadas, criam novas coisas. Né? Então, por exemplo, a ontologia, os objetos, né, que compõem a natureza, não existe uma expansão linear da nossa ontologia, começando com a ontologia dos gregos e vai acrescentando coisas até chegar à ontologia da ciência contemporânea. Assim que funciona. Cada vez que tem uma revolução, uma parte da ontologia é abandonada e novos objetos são introduzidos. Tá? Então, por exemplo, elétrons, partículas, isso não existia na Grécia Antiga. Né? E aqui, por exemplo, em ciclos já não se fala nada dessas coisas também. Claro, também, exatamente, também, não só os objetos, também os princípios que governam o comportamento desses objetos alguns são introduzidos, outros são abandonados. Então tem perdas e ganhos. Então a gente tem assim visões de mundo diferentes, tá? E não é assim que um é simplesmente a expansão da outra. Isso acontece dentro do período de ciência normal, mas depois de uma revolução se interrompe. Então, quais são as críticas? Uma crítica, tem um conjunto de críticas que está centrado no conceito de incomensurabilidade. Eu falei sobre incomensurabilidade na aula passada. Incomensurabilidade quer dizer literalmente a ausência de uma unidade de medida única para duas grandezas. Tenho duas grandezas, mas eu não tenho uma unidade de medida que sirva para os dois. Então tem vários aspectos assim dessa incomensurabilidade. Um aspecto como diz assim, eu tenho paradigmas antes e depois de uma revolução, eu tenho paradigmas incomensuráveis. E aí ele diz várias coisas no livro a respeito disso. Então tem uma dificuldade de a gente tentar agora sistematizar o que ele diz. Uma das coisas que ele parece dizer, mas depois ele disse que não disse, é que a incomensurabilidade implica incomunicabilidade. Então, tem várias passagens no livro aqui que ele sugere que pessoas de paradigmas diferentes não se entendem, porque eles estão falando de coisas diferentes, às vezes eles usam a mesma palavra falando de coisas diferentes. Ou eles têm um vocabulário que não é intertraduzível, vocabulários diferentes. Tá? Então, tem o problema da incomunicabilidade. E isso foi alvo de críticas, porque para haver divergências científicas, para a gente entender o progresso da ciência ou a avaliação de hipóteses científicas ou de mudanças científicas como sendo guiadas assim por critérios minimamente racionais, as pessoas têm que poder divergir sobre tem que poder expressar suas divergências, né? ou argumentar a respeito do que elas divergem. E se elas não conseguem se comunicar, então não tem propriamente divergência. Que nem eu falar, por exemplo, quando se vem uma pessoa japonesa que começa a falar comigo, eu não vou entender nada do que eu falo. Então eu não tenho nem como divergir desses sujeitos, porque eu não sei o que ele está dizendo. Para eu divergir de alguém, eu tenho que entender do que ele está falando, e eu tenho que dizer coisas diferentes. Nós dois temos que dizer coisas diferentes a respeito dos mesmos objetos. Tá? Então, por exemplo, ele diz que isso aqui é uma caneta, eu digo que não é uma caneta, e vice-versa. Aí eu tenho uma divergência. A divergência pressupõe um acordo. Tá? Eu tenho que ter um acordo a respeito do que é que nós estamos falando, e a gente tem que agora dizer, não, nós estamos falando da mesma coisa, mas nós estamos dizendo coisas diferentes a respeito disso. Então, mas se eu não consigo nem falar com outro indivíduo, então não tem propriamente divergências. E aí, se o que o Kuhn está dizendo implica isso, então a história da ciência não seria uma história assim da resolução racional, argumentada, de divergências, mas seria uma história de mal entendidos.
Eu tenho um conjunto de pessoas que têm uma linguagem, que falam entre si, que resolvem problemas, aí depois eu tenho um salto, uma outra linguagem, uma outra maneira de resolver, mas a passagem de um para o outro seria irracional, tá? Porque essas pessoas pensam umas coisas, essas pessoas pensam outras coisas, mas elas não conseguem propriamente expressar as suas divergências. Então, a gente teria isso aqui, uma consequência disso aqui seria uma imagem irracionalista da história da ciência. E o Kuhn, então, foi criticado por isso, porque a ciência é um modelo, né, de racionalidade da nossa cultura. Ninguém espera que a ciência seja assim. Se espera que haja uma certa racionalidade. Se existe algum lugar onde nós podemos racionalmente argumentar e resolver as nossas diferenças racionalmente, esse lugar seria a ciência. E o Kuhn pareceu que o Kuhn estava dizendo que na ciência não acontece. Então, teve gente que rejeitou essa condição. Se isso é o que o Kuhn está dizendo, então está errado. Então, incomunicabilidade vai ser uma consequência da incomunicabilidade. Professor, mas ao longo da história, de um paradigma para outro, a mais recente, de repente, da mecânica quântica clássica, tem discussão entre a velha e a nova novo paradigma? Sim, mas claro que teve discussões, a questão é será que estavam se entendendo, será que palavras foram trocadas, né? Mas será que foi efetivamente uma divergência? Porque para haver divergência tem que haver concordância e entendimento com relação a algumas coisas. E talvez não tenha isso. Então, né? Outra consequência que parece se seguir do conceito de como essa verdade está usada por Kuhn é a chamada incomparabilidade entre paradigmas. Eu tenho padrões, ou melhor, vou botar aqui, critérios de avaliação distintos. Certo? Uma teoria diz o critério de avaliação de teorias num paradigma é um, critério de avaliação de teorias no outro paradigma é outro. Então, qualquer avaliação que eu faça da correção de uma hipótese ou teoria vai ser uma avaliação feita com os critérios de um ou de outro. Então, não tem um critério comum às teorias ou hipóteses dos dois paradigmas. Então, nesse caso, eu não teria propriamente como comparar, porque para eu fazer a comparação, eu sempre vou fazer uma comparação interna usando os critérios de um paradigma. Eu não tenho como comparar um paradigma com o outro, entende? A não ser que eu tenho um terceiro paradigma, aí tem outro problema. Pode ser um quarto aqui, certo? Você tem dois modelos, cada um tem critérios específicos de avaliação da adequação, correção de hipóteses, então não tem como comparar. Porque eu não tenho um critério de comparação neutro. Tá? Então não tem provavelmente comparação. Tem simplesmente a percepção do paradigma lá a partir do meu ponto de vista. E tu acha que tu está certo, eu acho que eu estou certo. Né? E assim vai. Então não tem provavelmente. Eu não tenho como chegar. Eu não tenho como dizer assim, agora eu vou avaliar o teu critério de comparação, compara o teu critério de comparação com o meu critério, o teu critério de avaliação de teorias com o meu critério de avaliação de teorias. Não tem como fazer isso. Porque teria... Então, isso é uma consequência. Também sugere uma espécie de uma história bem mais assim, relativista e irracional da ciência. Tá? E também tem muitas pessoas aí... Foi Feyerabend? Lakatos. Lakatos foi uma das pessoas que fez essa crítica. O outro problema que parece seguir do conceito de incomunicabilidade é que eu tenho visões gerais de mundo. Visões de mundo distintas. E no capítulo
no capítulo 9 desse livro, e em outros capítulos também, o capítulo 9 do Estudo das Relações Científicas é o capítulo mais metafísico, onde ele fala dessas visões de mundo, concepções de mundo. E nesse capítulo ele sugere, ele diz coisas do tipo assim, é como se o cientista após uma revolução vivesse em outro mundo, ou reagisse a um outro mundo. É como se o mundo mudasse. É como se o mundo mudasse. E como é que a gente interpreta isso, né? Isso é uma passagem assim, difícil de dizer. Então, ele não está dizendo diretamente que o mundo mudou depois de uma revolução. Mas, como a gente não tem acesso ao mundo, todo o nosso acesso cognitivo ao mundo é mediado por teorias, e nosso modelo, nossa visão geral de mundo mudou, é como se o mundo tivesse mudado. Até nesse. É como se eu tivesse um óculos, não é? Eu estou com um óculos azul, com cor de rosa, não sei o quê, e agora o mundo ficou diferente para mim. Porque eu não tenho como, é como se eu não tenho como ver o mundo a não ser usando esses óculos. Então, se o meu óculos muda, minha visão geral muda, meus conceitos mudam, é como se o mundo aparece para mim de maneira diferente. Tá? E, então, isso aqui, para algumas pessoas, isso sugeriu algum tipo de idealismo, relativismo por parte de Kuhn. Também ele foi bastante criticado por isso. De repente, visão do mundo científico. Os cientistas, exatamente, os cientistas, eles dizem assim, os cientistas reagem, é como se os cientistas, após uma revolução, reagissem a um mundo diferente. Ele escreveu bem assim. É como se eles reagissem a um mundo diferente. O mundo agora é diferente e eles estão se comportando de maneira diferente. É como se o próprio mundo tivesse mudado, tá, para eles. Então tem várias maneiras de interpretar isso daí. E o problema é que o Kuhn nunca quis ser um idealista ou relativista, ele sempre quis ser um realista. E ele diz isso, eu sou um realista. Mas, no entanto, ele diz essas coisas aqui. Isso é um problemão, assim, é um problemão isso, como interpretar essas afirmações e conciliar com outras também. Em como estabilidade, assim, não entendo o que significa isso aplicado num paradigma, assim, quer dizer que ele é tão grande ou tão comparável? É como eu falei antes aqui, ó, paradigma tem várias partes, não partes tem várias, quando fala em paradigma, ele fala paradigma só em 1960, nessa época, na década de 60, tá? Depois, a partir de 1970, na década de 70, ele fala em matriz disciplinar e exemplares. E depois, se eu não me engano, a partir da década de 80, ele fala em léxico estruturado. Então, existe uma evolução do pensamento dele a respeito desse assunto. O paradigma aqui é um saco de gastos aqui. Tem um monte de coisa que ele quer dizer com paradigma. Mas tem pelo menos três assim, que parecem ser bem importantes. Uma um paradigma é um modelo de resolução de quebra-cabeças. É um modelo de tipo de problema e uma maneira standard de resolver problemas naquela disciplina. O que é um problema naquela disciplina e como é que se resolve o problema naquela disciplina? Tá? Então, por exemplo, o que é um problema em genética e como é que se resolve o problema em genética? O que é um problema em física e como é que se resolve o problema em física? São os instrumentos, são as técnicas, certo? Como é que percebe aqueles objetos? Como é que interpreta o resultado daqueles experimentos? Isso é um modelo de noção de características. Então, em segundo lugar, é um conjunto de compromissos teóricos, institucionais, pessoais, tá? Igual ao objetivos daquele grupo, daquela disciplina. E em terceiro lugar, é uma visão de mundo. Então, tudo isso é um paradigma. Então, quando um diz que
paradigmas são inconmensuráveis, quer dizer que tem maneiras diferentes de resolver quebra-cabeças. O que é um problema para um paradigma pode não ser um problema para outro. Uma solução adequada para um problema pode não ser uma solução adequada para outro paradigma. Tu tem também visões de mundo diferentes, quer dizer, assim, os elementos básicos da natureza, segundo os adeptos de um paradigma, são diferentes dos elementos básicos da natureza. Os princípios da natureza, as leis da natureza são diferentes. E os compromissos sociais, institucionais, pessoais são diferentes também. Tá? Tudo isso é incomensurável. O que significa, então? Tu não tem uma unidade de medida comum que te permita dizer, para converter esse modo de resolver problemas nesse outro modo aqui. Não tem como dizer, olha, isso aqui, se eu fizer assim, vai dar isso aqui. Não tem. As peças não se encaixam. Entende? E a mesma coisa com os compromissos, a mesma coisa com a visão do mundo. Tá? É uma coisa assim, por exemplo, tu não tem como pegar as técnicas que a gente usa para resolver um quebra-cabeça de montar, tu não consegue usar para resolver uma palavra cruzadas. Porque são problemas diferentes. Um é um problema espacial de encaixar peças, outro é um problema com palavra. Tu entende? Um tipo de problema diferente. Então ali tu tem um modelo de resolução de quebra-cabeça, vai testando, vai se encaixando, vai comparando a cor das peças, né? Tu vai encaixando o quebra-cabeça. E no outro tu vai contando as palavras, vendo, né, quais são as letras e tal. Então tu não consegue, um não te dá dica para o outro. Eles são incomensuráveis nesse sentido. Tu não tem uma unidade com uma. Ou não parece haver assim prima fácil, né? Talvez tenha. São problemas de tipo diferente. E a mesma coisa com os compromissos institucionais, sociais, pessoais. Tá? Por exemplo, o tipo de compromisso, vamos fazer um exemplo assim bem grosseiro só para exemplificar, tá? Mas o tipo de compromisso institucional que a gente tem, o pessoal teórico que a gente tem aqui na universidade, é muito diferente do tipo de compromisso pessoal, institucional, social que as pessoas têm, por exemplo, no exército, ou na igreja, ou sei lá, em casa, com as famílias. Tá? Então, por exemplo, aqui as relações são públicas. Na família, na igreja são mais pessoais. Tá? No exército são mais disciplinares, hierárquicas. Aqui não, aqui são mais racionais, mais assim, suscetíveis à argumentação, né? A competência intelectual. E no exército as habilidades físicas são mais salientes. Né? Então, tu não tem como converter um no outro, entende? E o que serve para um não serve para o outro. E a mesma coisa com as visões de mundo. Né? Visões de mundo também só podem ser incompatíveis ou incomparáveis. Então, aí tem esse período já que você começa a usar uma descrição mais linguística da noção dessa noção de uso da palavra léxico. E aqui ele diz assim, nesse período ele começa a escrever dizendo assim, olha, os termos básicos de um léxico, num período de ciência normal, não são intertraduzíveis com os termos básicos do léxico de um outro período de ciência normal. Tu não consegue converter um no outro, tá? Então, tu não consegue, por exemplo, transformar a noção de flogisto em oxigênio, ou oxigênio mais não sei o que, ou isso aqui. Tu não tem, sempre tem um resto, sempre tem algo que não se encaixa. Tá? A tradução é incompleta. Certo? Então, tem palavras que numa língua podem não ser traduzíveis para outra língua. Compreende isso? Tá? Sim? Então, por exemplo, o exemplo que eu gosto é a palavra malandro em português. A palavra malandro em português não tem correlato no inglês. Não tem uma palavra. No inglês tem o trickster, aquele sujeito que é enganador, que é assim, ardiloso, mas não é bem um malandro, entendeu? Malandro é uma mistura de coisas que acontece nesse contexto.
surge no contexto brasileiro, carioca, entendeu? Tanto tem uma mistura da vida, a vida prazerosa, lúdica, a despreocupação com desempenho, com sucesso financeiro. Tem uma valorização muito grande do malandro, nas relações. O malandro é o cara que se dá bem. Malandro é o gato que come peixe sem ir à praia. É aquela música. Malandro é o gato que come peixe sem ir à praia. É o cara que se dá bem, não importa o que. É o cara que é bem relacionado. Ele pode morar na favela, não importa. Ele mora na favela, é pobre, mas ele é o cara. Entende? Esse é um conceito que não faz nenhum sentido na cultura americana, por exemplo, o japonês, ou nas culturas orientais, né, a alemã, muito menos. Porque lá o cara, para ter um status elevado socialmente, ele precisa ter algum tipo de competência, assim, profissional, ou precisa ter muito dinheiro. E, por exemplo, na cultura americana, ele não precisa ser bem relacionado, ele não precisa ter amigos, por exemplo. Que é uma coisa inconcebível na cultura brasileira. Na cultura brasileira, se tu não tem amigos, se tu não tem a família, não sei o quê, então tu é um pobre coitado, tu é um trouxa. Então o oposto do malandro é o trouxa no Brasil. E nos Estados Unidos é o loser, que é o trouxa. O loser não é trouxa, não tem tradução, entende? E o winner, o vencedor americano, quando a gente não diz assim, o sujeito é um vencedor, aqui no Brasil, que vencedor. Aqui o cara pode ser um ricaço, não sei o quê, mas é um idiota, é um trouxa, né? Até tem essa tendência na cultura brasileira das pessoas assim olharem, se o cara está muito bem sucedido, tem uma coisa errada com ele. Porque aqui o que é valorizado não é esse, o que é valorizado na nossa cultura é a relação social, se dar bem, é o viver bem, é viver de uma maneira prazerosa, lúdica. Então, vocês vejam que isso aí, o que significa isso? Significa que tu pode descrever o que é um malandro. Tu pode ver um americano aqui, ele descreve no livro, ele descreve lá o que é ser malandro. Malandro significa isso, aquilo. Mas tu não tem uma palavra que corresponda a isso na língua inglesa, ou japonesa, ou alemã, tá? E a mesma coisa, eles têm conceitos lá que nós não temos aqui. Esse mesmo fenômeno acontece nas ciências, é isso que eu estou dizendo. Na ciência tu tem noções, conceitos que não são intertraduzíveis, certo? E então tudo isso está envolvido na noção de incomensurabilidade. Tá, vamos encerrar por aqui, a gente continua na semana que vem.